Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você com a gente de segunda a sexta, nós sempre neste horário da 1h30 com personalidades da cidade, da região e também do país, claro, discutindo e debatendo a pauta aqui da cidade, a pauta da região, os assuntos importantes da nossa Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Ponto de Vista que tem a reprise também de segunda a sexta, você acompanha conosco a partir das 8 da noite, 20 horas, né? Destacar aqui na abertura uma pauta importante do Jornal da Orla, que circulou por toda a cidade, por toda a região nesse final de semana, né? Ainda continua na segunda-feira. Está aqui a capa, o que tem na cabeça do adolescente, né? E aqui está um desenho aqui do cérebro. É o mapa do cérebro do adolescente, com uma série de questões aqui, que, se você não conseguiu acompanhar, sono, rebeldia, paz, mau humor, crush, amigos do rolê, escola, certezas, vaidade, curiosidade, dúvidas, enfim, crush, uma série de situações, baladas também que não podem faltar, enfim, uma série de situações, né? E o Marco Santana, que está lá na ponta conosco, foi um dos criadores aí desta capa, foi isso, Santana? Tudo bem? Isso, tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo, no painel Ponto de Vista. A matéria se inspirou com essa polêmica em torno do jogo da baleia azul, que é uma espécie de gincana maldita aí, que está inspirando negativamente alguns jovens a participarem de uma série de desafios que começam desde assistir filmes de terror, passando por automutilações, e o grande finale seria o jovem acabar com a própria vida. E nós fomos ouvir especialistas sobre esse assunto e descobrimos que, na verdade, o jogo da baleia azul é mais uma série de desafios que são impostos aos jovens ao longo do tempo, que volta e meia voltam ao cenário da discussão entre os pais e filhos. E nós buscamos, nessa matéria, ampliar a discussão para fazer um diagnóstico, se isso é possível, do que se passa na cabeça do adolescente, que é um indivíduo que, ao mesmo tempo que não é nem criança, nem jovem, então tem suas angústias, e aí, nesse contexto, é muito importante o diálogo dos pais com os filhos para conhecer melhor o seu filho e saber o que se passa na cabeça dele. Muito bem, mas vamos falar muito sobre a cabeça do adolescente, não é? Que está prestes a definir, a escolher uma caminhada na vida, uma carreira, enfim, muitas vezes imaturo, não é? Muitas vezes, acho que a grande maioria das vezes ainda imaturo, não tem exatamente a noção daquilo que quer fazer, daquilo que quer tocar, né, dali para frente, após a faculdade, enfim, tem uma série de dificuldades para escolher a carreira que vai seguir, o seu próprio destino, né? A Yumi Fernandes, que é especialista em carreiras, está com a gente nessa edição. Tudo bem? Prazer recebê-la. Prazer, obrigada, prazer estar aqui. Ronaldo Serápicos, que teve total facilidade, entendo eu, né, para se decidir como advogado, mas poderia ser cientista político também. Está sempre antenado com as coisas da cidade e do país, né, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, Edgar. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores do Ponto de Vista. E nada é tão fácil como o Edgar costuma colocar aqui no Ponto de Vista. Todo mundo teve muita dificuldade, tenho certeza que todos nós passamos por isso. E as pressões sobre o adolescente são gigantescas, né? Então, eu acho que é natural que em vários pontos da história a gente encontre obstáculos como esse que surgiu agora, que eu acho que foi um debate muito interessante promovido pelo Jornal da Hora. Muito bem. A Marta Vergini, delegada do Porto, está conosco também, né? Fez direito, né? Não sei se tirou a AB, se não tirou a AB. Tirou a AB? Mas nunca advogou? Advogou. Não advogou, né? Muito bem. E aí prestou concurso e é uma delegada das mais competentes que a gente conhece aqui na nossa região, né, Marta? Tudo bem? Tudo bom, sempre muito bom estar aqui, gosto muito aqui de conversar com vocês aqui na bancada, com o nosso telespectador. Eu não sofri dúvida do que eu seria quando crescer. Desde pequena, bailarina ainda, eu dizia que eu seria policial. Então esse dilema, como adolescente, eu não vivi. Outros, claro, em razão da idade. Mas é uma distância grande, né, entre uma bailarina, uma artista, né, pessoa que desenvolve uma arte, para
a outra arte que é lidar com o ser humano. Eu queria ser bombeiro, Edgar. É fato. Que meu sonho era ser bombeiro. Teu sonho era ser bombeiro? Ser bombeiro. Ah, mas de todo uma mundo quer certa ser forma, bombeiro, a minha gente, profissão tem um pouco a ver com isso. Apaga incêndio, não é, doutor? Mas o treinamento era um pouco diferente. É um pouco. É fato. Diga, Marta. Não, então, é sempre bom voltar aqui com temas palpitantes, com temas interessantes. E esse realmente, como nosso amigo já adiantou, vale o debate público, dentro de casa, fora de casa. Até porque a gente fala, adolescente tem muitas dúvidas. Eu ainda conheço pessoas que já passaram da fase da adolescência e ainda mantêm essas dúvidas. Então, sobre o que ser, né, na atividade profissional, como viver melhor essa vida, se realmente encontrar a satisfação pessoal e profissional. Então, eu acho que vale sim o debate. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui mais uma vez. Muito bem. E olha, como aconteceu com a Marta, né, acontece com muita gente, né? O cara luta boxe, faz karatê e tal, e vira médico. O outro é surfista e tal, não sei o quê, vai ser engenheiro, entendeu? Coisas, às vezes até que se olha e fala, bom, não tem muita relação, enfim, ela é a bailarina. Mas se completam. E tinha vontade, sempre teve vontade de ser policial. O Ronaldo lembrou do bombeiro. Todo mundo na época da infância quer ser alguma coisa, bombeiro, ou médico. Jogador de futebol. Jogador de futebol muito. Mas chega uma certa idade que você se toca, que de caneleiro você não vai passar muito, né? Aí fala, não, alguma coisa tem que mudar, né? E é uma fase difícil mesmo, né? Sim, acho que vale a pena a reflexão para o autoconhecimento, para as conversas, muitas vezes, né? O jovem não tem com quem conversar, ou às vezes distanciou um pouco dos familiares. Eu acho que os próprios pais, muitas vezes, não se conhecem, não conhecem seus próprios medos, as crenças que já limitam eles. E muitas vezes, nesse momento que já é de fragilidade do adolescente, falta um pouco mais de suporte, talvez, né? Então, a importância de os pais buscarem ajuda, buscar ajuda de um profissional, buscar a escola do jovem, muitas vezes. Acho que fica essa reflexão da conversa e desse olhar, né? De se olhar, de conversar sobre os medos e sobre tudo que pode impactar nos hábitos e nos resultados dos jovens também. E criou-se no Brasil uma coisa que de vez em quando vem à pauta, vem à discussão, vem ao debate, que é a obrigatoriedade, né, daquele que está saindo da adolescência, definir um curso. Se ele não definir um curso, não prestar um vestibular, não fizer uma universidade, coitado, está morto. Isso é real? Você acha, Marta? Olha, eu gosto de falar desse assunto porque eu acho que não, Edgar. Eu acho assim, o que o jovem tem que ter é um norte, talvez um objetivo, ou tentar identificar um sonho que ele gostaria muito de realizar. Mas isso não tem que ser uma sentença final. Esse peso é totalmente desnecessário. Ainda mais hoje, onde o acesso à informação, você pode se formar sem um diploma. Hoje, a internet, existem várias formas de conhecimento que não demandam um diploma. Então, eu dou o meu exemplo. Então, eu fiz balé, meu primeiro emprego foi ser professora de balé. Me formei, fui dar aula de balé para criança, mas nutria o sonho de ser delegada de polícia. Fui em busca, fiz o direito, porque é necessário, né, o curso de direito, tirei a OAB, achei porque era uma obrigação, né, acho que é interessante, se você faz o curso, você se testar e ter a carteira de advogado, mas eu já sabia o que eu queria, fiquei estudando para o concurso e passei. Ótimo, realizei esse sonho. Outros sonhos vieram, ser professor na academia da polícia, professora universitária. Hoje sou também coach de estudos. Hoje gosto muito da comunicação. Gosto de vir aqui no seu programa, de ir na rádio. Tenho um blog na internet, tenho um canal do YouTube. E isso, lá atrás, eu não sabia que iria acontecer. Então, essas novas vertentes, esses novos sonhos, só foram acontecendo com o tempo. Então, mostrar para o jovem que ele pode ser o que ele quiser e que a vida dá esse tempo, desde que você faça com dedicação, desde que você termine aquilo que você se propõe, desde que você conheça, experimente, não tem que ser uma sentença fatal. Porque hoje nada impede de você fazer um curso, terminar, ir para o mercado de trabalho e não ser feliz. Ótimo. O que você faz com isso? Vive infeliz 40 anos agora, até após da Previdência, a aposentadoria vai ser ad eterno? Vai viver, vai passar uma vida inteira sendo infeliz? Não. O que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade amanhã? Ok, eu ainda mantenho o meu trabalho porque eu preciso pagar as minhas contas, né? Sobreviver, só que eu já começo a minha hora de folga estudando aquele outro assunto que me interessa, pesquisando, me aprimorando, para que um dia essa nova atividade do seu sonho seja a sua realidade. Então, o jovem, e principalmente, Boturão, a família do jovem tem que entender isso. Porque a pressão e o medo é compreensível de que o jovem fique perdido, que não tenha a sua subsistência, que não consiga um emprego tradicional.
Quais são as possibilidades de emprego hoje? Cada vez mais difícil hoje, né? O que é emprego tradicional? Carteira assinada, né? entre as 8 às 5. Isso. E o mercado ele está mudando, né? Totalmente. Então, hoje existem empregos. Você comentou, né, de jogar videogame, nós falamos antes de entrar no ar. Existem jogadores de videogame profissionais que ganham milhões. E nunca no passado próximo imaginaríamos que isso seria uma profissão. YouTubers, né, pessoas que vivem de produzir conteúdo na internet, vivem disso. Mas qualquer carreira, mesmo o jogador de videogame, mesmo o youtuber, ele precisa estudar, ele precisa se profissionalizar, ele tem que se destacar no mercado, senão ele não consegue a subsistência a partir desse trabalho. Então, eu, Marta, acredito que não é uma sentença final o primeiro curso, mas é sim um aspecto importante a ser levado em consideração. Mas para a nossa geração, Ronaldo Serapis, você aqui na mesa que está mais próximo de mim, né? Não sei. Deve ter virado o 5.0. Tá falando. Já virou 5.0. 51, né? Tá certo. Eu acredito que tem um ponto muito importante que a Marta destacou, mas eu acho que basicamente o nosso ensino, né, do nosso ensino fundamental e o nosso ensino médio, que é muito baixo o nível de profissionalizante. Então, lá fora, a média é de 49% de ensino profissionalizante, enquanto no Brasil a média é de 6%. Então, isso de fato faz com que o jovem, desde o ensino, na decisão da carreira dele, que é a época do vestibular, ele não faça a menor ideia ainda, né? Então, muitas vezes a profissão dele é algo muito abstrato. Ele precisa começar a escolher, começar a ser orientado lá atrás, e muitas vezes ele não tem esse apoio. Então, algumas pesquisas revelam que mais de 50% dos jovens na hora do vestibular não fazem a menor ideia do que fazer na carreira e acabam optando por modismo, por tradição, por pressão familiar, por conta de salário, né? Qual a profissão que paga melhor. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa orientação desde o colégio, porque vai fazer toda a diferença no profissional. Então, o que eu vejo também, hoje no Brasil, a gente tem um número muito baixo de profissionais com ensino superior, na média de 16%. E a gente acaba tendo impacto também, acho que dentro das organizações. Acho que falta, de fato, essa estrutura. A gente tem visto que o MEC vai fazer algumas mudanças em relação ao ensino do jovem e eu acho que vai fazer a diferença. Para os que já se formaram e não tiveram esse apoio anteriormente, acho que a Marta colocou muito bem que existem também profissionais que podem ajudar nessa transição de carreira, nas dúvidas agora do que fazer, né? Escolhi uma profissão errada, como que eu vou fazer? Ou estou descontente nessa profissão, onde que eu posso buscar novas informações? Mas eu acho que realmente, de fato, deveria começar no colégio, essa preocupação. Você, eu digo, o Ronaldo, que é o mais próximo aqui da idade comigo, tá certo? O Ronaldo viveu esse drama também, imagino. Né? Então, faz uma faculdade, você vai morrer de fome daqui a uns 15 anos. Hein? Então, esse desgaste que a doutora Marta levantou, ele, embora realmente seja desnecessário, ele existe. Ele, pelo menos para a nossa geração, foi muito factível, muito impactante. Você não só tinha que escolher rapidamente uma profissão dessas clássicas, como tinha que iniciar uma corrida imediatamente pela aposentadoria. O objetivo do brasileiro, aqui a nossa cultura foi criada, e o sistema educacional também foi criado, para você escolher uma profissão rapidamente, com 20 e poucos anos estar formado, e depois fazer uma corrida desesperada para se aposentar. Por isso você tem gente aí com 48, 50 anos já aposentado, e aí não sabe o que faz da vida, né? E agora, o que eu faço? Enquanto que no resto do mundo há uma tendência exatamente inversa. Você pega nos países desenvolvidos, primeiro, começando pela universidade, né? Você tem hoje lá uma grade curricular aberta que você pode escolher as matérias que você vai eliminando e, eventualmente, até mudar totalmente o seu curso. Você escolhe mais ou menos uma área, quero humanas, quero biomédicas, enfim, você escolhe mais ou menos aproximadamente a área e vai descobrindo quais são as suas verdadeiras aptidões, habilidades, conhece. Eu resolvi fazer direito, gostava, mas a aptidão veio de assistir filme de tribunal, de ver colegas dos meus pais advogados. Então não foi uma coisa que eu fui treinado, preparado, recebi informações. Foi o meio ambiente que me jogou informações, eu absorvi e dei sorte de ser a carreira realmente que eu queria. Mas eu tenho colegas que tentaram mudar o curso de Direito e foram muito criticados por todos, pelos colegas, pelos pais, pela faculdade. Mas como? Você agora, no segundo ano, vai mudar de ideia, né? E a gente vê no primeiro mundo, Marta, o seguinte, as pessoas estão adiando a sua aposentadoria por esse sonho que você levantou agora. É muito comum em países desenvolvidos a pessoa se formar, começar o seu trabalho, depois fazer uma pausa, vou viajar o mundo, vou me aprimorar, vou fazer uma pós-graduação, doutorado, ele paralisa a sua carreira, depois retoma,
Ou ele vai para empresas ligadas a essa área onde ele se desenvolveu e se aprimorou, ou ele começa uma carreira individual, que é uma dificuldade enorme no Brasil, de você ser autônomo ou ter uma pequena empresa. E aí ele vai adiar essa aposentadoria para depois. O pessoal conhece o mundo inteiro, né? O brasileiro é assim, o sonho do brasileiro é trabalhar, para no final da vida conhecer o mundo. O europeu, o americano, ele quer conhecer o mundo e no final da vida terminar trabalhando. Então nós fazemos o inverso e eu acho que isso pesa demais na forma como nós acumulamos uma geração inteira de pessoas que não estão satisfeitas com a sua atividade profissional. E por conta dessa obrigatoriedade aí, eu falei da minha geração, enfim, mas passando um pouco à frente, pessoal dos 40 e poucos hoje, aí, mais ou menos Santana, assim, né, que mais novinho, tá certo? Também sofreu esse tipo de coisa, tinha essa pressão, se não fosse familiar, era do entorno todo em cima, né? E por conta disso, o que se criou de faculdade por esse país afora é uma loucura, né? E no Brasil tem um aspecto bem curioso, que se glamorizou o curso superior como sendo a única saída, a única ferramenta eficaz para a pessoa, entre aspas, se dar bem na vida. E ao longo como a Ilme observou muito bem, tanto no ensino médio quanto no ensino básico, não se potencializou nos alunos, nos jovens, o desenvolvimento das habilidades, a identificação das vocações, porque às vezes a pessoa pode ter aptidão para um caso específico, que seja necessário apenas um curso técnico, por exemplo, marceneiro. A pessoa pode ser um excelente marceneiro, mesmo que faça uma faculdade de Direito, não vai ser um bom advogado. Então, ainda no Brasil, falta ainda essa cultura de estimular a vocação da pessoa e, a partir desse estímulo, fazer com que ela se aperfeiçoe cada vez mais, se tornar um especialista e, a partir daí, sim, conseguir os rendimentos e unir o que ela gosta de fazer com o que ela precisa em termos financeiros. Está tudo tão errado, Marcos, está tudo tão errado, que até a brincadeira que o Edgar fez, que o sonho era jogar bola, né, Edgar? Nos Estados Unidos, o grande celeiro, alguns, eu gostava, mas jogava até direitinho. O grande celeiro de atletas nos Estados Unidos é a universidade. No Brasil, nós abolimos totalmente a atividade esportiva das universidades. São pouquíssimos. O caso da Santa Cecília aqui, por exemplo, que mantém... É uma exceção. Mas nitidamente uma exceção. Fantástica de natação. Tentou abrir o basquete também, karatê. Enfim, mas você sabe que não é a realidade. Aí futuros, a Unisanta vai ter aí uma presença muito interessante e marcante. Então, não é a realidade dos demais cursos do Brasil. O sonho do Milton Teixeira, né, que adorava o esporte, era apaixonado pelo esporte, e um sonho que foi mantido e investimentos cada vez maiores dos filhos, né, que estão à frente da universidade há muitos anos. Né? O Marcos colocou um ponto importante, porque eu acho que o nosso ensino, tanto no colégio quanto na universidade, muitas vezes ele envolve a parte técnica, né? Então, de conhecimento, a teoria. Mas ele fica distante realmente nessa avaliação de competências que as empresas hoje estão buscando muito. E um dado bacana é que acho que 10% apenas dos colégios hoje no país oferecem orientação vocacional. Então, acho que isso também é muito importante. Lá atrás, na Europa, acho que a orientação começou por volta de 1900, mais ou menos, quando as fábricas começaram a identificar que tinham muitos acidentes, né, de trabalho, e elas começaram a perceber quem eram, de fato, as pessoas que gostavam de trabalhar naquela função e quem estava desengajado e desmotivado acabava acarretando um custo, né, por conta do acidente de trabalho. Então, já para 1920, eles começaram a linkar esse perfil, que é o que você falou, com a questão de educação. Então, lá fora, a orientação educacional já tem aí 1920, 1930, a gente já começou a ter foco, enquanto aqui no Brasil a gente também não tem. E eu acho que isso é muito importante, até porque hoje o mercado, com o novo perfil, com todas as mudanças, hoje exigem demais as competências técnicas e comportamentais. Então, que é de fato preparar essas atitudes, né, e esse engajamento do jovem em fazer diferente, ou seja, conhecer, mas como fazer, por que fazer. E aí tem a ver com esse propósito, que é o que a Marta veio falando. E essa dúvida, antes. O Botudão brincou, quem tem 50, 40, mas o jovem hoje, mesmo tendo acesso ilimitado à informação, que é o que a internet permite, tem as mesmas dúvidas. Eu, com frequência, faço palestras no nível médio, né, em colégios, tanto da rede pública quanto da rede particular, privada de ensino. Eles têm as mesmas dúvidas que nós tivemos lá atrás, com relação ao que seríamos quando crescer. Então, e é engraçado, porque a internet não falta informação, mas qual informação é fidedigna? Qual daquele universo de 2 milhões de resultados que o Google me apresenta sobre determinada pesquisa de busca, qual de fato tem relevância? Então, essa dúvida pelo excesso de informação
também dificulta o jovem, que como diz aqui a nossa reportagem, né? Muitas dúvidas, a dúvida aparece aqui, muitas dúvidas, fato. Então aí está o papel dos professores, dos meios de comunicação, que a gente tenta fazer aqui, dos pais em casa, de tentar instruir e sanar essas dúvidas. Então é muito interessante quando, e a universidade aqui, e outras também aqui na nossa região, sempre fazem feiras de profissões. Então o jovem que está nos assistindo, é interessante participar e conhecer dessas feiras de profissões, assistir palestras de pessoas que têm a profissão que você imagina que seria dos seus sonhos, que seria interessante, porque aí sim tem a troca e o contato pessoal para tirar a dúvida e conhecer. Porque uma coisa é glamorizar, entender que só tem louros, que é tudo muito fácil. Não, nenhuma profissão é fácil, todas têm seus desafios. Então, nada como conversar com alguém que já vive essa realidade para conhecer. Será que eu quero ter esse dia a dia? Porque uma coisa é falar, o Boturão é super feliz, porque ele vem aqui uma vez ao dia, trabalha rapidinho, a vida dele é toda tranquila, não tem problemas. Fato, jornalista. Não, tem outros desafios, outras dificuldades. Barbaridade, como diria eu. Outras dificuldades, mas que o jovem... Lembra da escolinha? O salário, não é aqui, não. Não, exato. Então vale. Diga, Marta, completa. Não, então, quem olha de fora, vê o Boturão todo bonitão aqui, né, no horário da 1h30. Sorridente. As duas vezes sorridente, feliz, de segunda a sexta, pode imaginar que a carreira de jornalista seja perfeita. Opa. Não tenha nenhuma dificuldade. Nada como conversar o dia a dia para saber a encrenca que é. Tá certo? Então é o seguinte... É rapidinho, vapt-vupt. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 30, no Teatro Municipal de Santos, Emanuel, a luz de Chico Xavier. A amizade desses dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Emanuel, a luz de Chico Xavier. Dia 30, no Teatro Municipal, às 6 da tarde. Ingressos na Livraria Pingo de Luz e no compreingressos.com. Realização local, Polaco Produções Teatrais. Apoio, Colégio e Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Vem aí, o maior evento esportivo universitário do estado de São Paulo. 34º Jogos da Unisanta, de 2 a 19 de maio. Recorde de inscritos nessa edição. 35 faculdades, 400 equipes, 14 modalidades esportivas. 34º Jogos da Unisanta. Realização, Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, com prazer recebendo aqui a Yumi Fernandes, que é especialista em carreiras, o nosso Ronaldo Serápicos, a Marta Vergente também conosco, o Santana lá na nossa extrema direita ou extrema esquerda, não é? Para você que está aí acompanhando as redes sociais, nosso espaço, não é? E as suas participações, né? Aliás, para falar extrema direita e extrema esquerda, a Le Pen foi no segundo turno, né? Na Exatamente. França, para ser fritada homericamente, né? E o curioso... todo mundo se juntou já do outro lado. Os candidatos à esquerda, mais à esquerda, foram defenestrados pelo eleitor, né? Predominou o voto no candidato mais de centro, mais... vamos dizer que é o Dória da França, que acabou indo para o segundo turno para disputar com a Marine Le Pen. Mas acho que a extrema-direita não se cria na França, né, Ronaldo? Já se criou, eu acho que está forte na Europa inteira, em vários lugares. Então, é que a Le Pen já não é mais extrema-direita, já faz muito tempo, a família toda. Ela se diz ainda, né? Não, mas essa conversa, eles ocuparam um espaço importante, uma lacuna
que o planeta inteiro deixou, a política do planeta deixou, de verificar que uma grande parte da população tem um ponto de vista nacionalista, tem um ponto de vista bairrista, tem um ponto de vista da xenofobia, que é um problema que tem que ser tratado. Imigração, refugiados, é um problema que geralmente os governos fazem o seguinte, ou ignoram a sua existência ou liberam geral. E esse meio termo aí de encontrar uma solução negociada, humanística, que realmente leve o planeta para uma situação de mais harmonia, essa solução nunca foi buscada. É por isso que toda hora você vai ver extremos em vários lugares do planeta estourando, ou de esquerda ou de direita. Agora é a vez da direita, mas daqui a pouco volta à esquerda, como já tivemos aí um comunismo aflorando no mundo inteiro, um sistema que não funcionou, mas que ainda tem um apelo muito forte, que é essa coisa de você buscar uma igualdade que o planeta não acha de jeito nenhum. Um equilíbrio, né, pelo menos, né? Essas situações todas. E como a gente está falando do planeta, de modificações, de alterações, enfim, né? O mundo está completamente modificado em uma série de situações. E por conta da maquininha, né? A Marta aqui com ela, negociando, né? Falando aí com online, nas redes sociais, online o tempo inteiro, a gente também, né? Então, essa coisa do jornalista que tem programa de televisão, enfim, então o Marcos Santana testemunha, né? Que a gente trabalha o dia inteiro, né? E passa mensagem, não sei o que, caiu, o assunto era bom, não era bom e tal, o cara pode, o cara não pode, isso e aquilo, vamos falar com quem, mas aí você não casa com aquele, aquela pauta, não sei o que, não vai servir e tal, isso e aquilo. E fora outras questões, né? Que envolvem aqui também meu comprometimento aqui com a emissora, essa coisa toda, né? Então, hoje a coisa está meio assim, né? A pessoa entrar no trabalho às 8 da manhã, tem um intervalo do meio-dia, 1 para almoçar, 1h30, sair às 5, 5h30, essa coisa, 6 horas, enfim, como a gente via anos atrás, o emprego conservador, enfim, muita coisa se modificou. Hoje a gente tem para um gancho interessante aí, essas reformas aí propostas pelo governo Temer, né, que já dissemos aqui, discutimos assim, o presidente não tem essa credibilidade, infelizmente, para propor reforma alguma. Mas estão aí em discussões, enfim, né? E muita gente batendo de frente por interesses pessoais e muita gente tentando também, por outro lado, atacar e detonar esses projetos que estão indo para o Congresso Nacional, que também não tem credibilidade alguma para votar coisa alguma até o final de 2018, quando, 1º de janeiro de 2019, vem aí um outro Congresso, a gente espera de um nível diferente. Mas o Ayumi mudou tudo, né? Ou tudo não mudou, mas muita coisa mudou, o mundo evolui para um outro caminho, enfim. E agora, como é que as pessoas vão pensar, vão imaginar, vão à busca de trabalho, não é exatamente mais de emprego? Enfim, como é que você está lidando com isso aí nas suas Eu acredito num ponto muito importante que a Marta falou, né, que é a questão de definir um propósito. Eu acho que isso tem cada vez mais se falado. E acho que vai fazer toda a diferença no resultado realmente, porque uma pessoa que tem um motivo para agir, né, que está motivada, de certa forma ela inspira, engaja outras pessoas e a gente tem um resultado grande em produtividade. Eu acho que as mudanças todas trouxeram um perfil diferente também que as empresas estão buscando hoje. E eu acredito que as empresas buscam hoje pessoas que tenham um currículo, tenham competências técnicas, mas tenham também as competências comportamentais, ou seja, conheçam os seus medos, conheçam de fato as suas crenças que possam limitar as ações, ou seja, que de fato converjam numa mudança de atitude para aumentar os resultados de certa forma, como um todo. Então, eu acredito que o propósito que a gente começa a estabelecer hoje, a partir de se conhecer e dessa comunicação toda de reflexão, vai refletir muitas vezes no trabalho, com certeza. Pois é, a gente discute essa coisa, né? No que o celular, as redes sociais, enfim, agilizam a nossa vida, o nosso dia a dia, você faz em meia hora, o que antigamente levava 2, 3 horas para resolver, né? Com telefone fixo, com fax, indo a banco, hoje você vai, se houver uma necessidade maior, né? Você tem um serviço online à sua disposição. Aliás, o banco é uma questão seríssima, né? Em breve, a gente prevê aí que, lamentavelmente, as agências bancárias vão ficar aí 10% delas, né? Para alguns atendimentos especiais e o resto... Eu vi uma pessoa comentando que nos Estados Unidos já é possível você depositar um cheque tirando a foto dele.
pelo aplicativo do celular. Não precisa mais depositar a folha. No meu, pelo menos, não tem isso ainda. Eu achei que ainda não tinha vindo para cá. Então, hoje você tira a foto. Isso, é fato. Então, cada vez mais. E, Boturão, respondendo a pergunta que não foi direcionada a mim, foi a Ilme. Não, é a mesma. Então aqui bora a lá. Como é especialista aqui, ela sai. Estou em casa. Ela começa a destrinchar o assunto. Mas eu a acho gente que, entra pra... eu sou enxerida mesmo, eu falo mesmo. Com relação ao trabalho versus emprego, eu acho que cada vez mais teremos menos empregos e mais oportunidades de trabalho. Então, emprego é aquela coisa que você tem hora para entrar, hora para sair, você cumpre aquela sua função e acabou. E cada vez menos essa oferta de emprego terá na nossa sociedade. Mas trabalho, para quem quiser, e quem tiver a orientação para a resolução de problemas, vai ter sempre. Porque o que é um emprego? O que é uma carreira, perdão? O que é um trabalho, efetivamente? É você solucionar algum problema da sociedade. Então, o médico se forma porque a sociedade fica doente. A segurança pública, porque a sociedade não vive em harmonia, há o conflito. E o advogado, ele entra porque, em alguma situação... Então, nós todos, o jornalista vem para dar a informação para o cidadão saber e conseguir analisar os fatos do dia a dia. Então, todas as profissões resolvem problemas. Então, hoje, não posso dizer que a tecnologia vai acabar com todas as profissões. Não, ela vai talvez migrar a forma de resolver esse problema. Mas se o cidadão quiser e souber e procurar se capacitar para resolver esses típicos problemas, trabalho sempre existirá. Talvez não tão formais, tradicionais, com aquelas características que a gente vem de um passado, que, infelizmente, uma boa parcela da nossa sociedade vem daquela coisa de trabalhar para chegar a uma data, aposentar e aí vai ser feliz. Não dá para deixar a felicidade só para quando aposentar, até porque, pelo jeito, vai demorar para aposentar. Então, tem que encontrar a felicidade nessa jornada. Então, eu acredito que a internet, mais do que nunca, mudou a nossa sociedade. Então, a gente está aqui e a gente está em vários locais ao mesmo tempo. Ao passo que aqui nós entramos no intervalo, a gente já postou, já comentou, uma outra vida está acontecendo online e a nossa vida acontece ao mesmo tempo offline. Então, saber diferenciar isso e viver nessa migração entre online e offline é o desafio do profissional do futuro, eu acredito. Pois é, essa questão bancária aí, a tendência do espaço físico das agências bancárias é ir desaparecendo. Né? Todo mundo já sabe disso. Aí eu pergunto aqui à mesa, onde vão trabalhar os funcionários que fizeram curso, se especializaram, fazem um atendimento, mais isso, mais aquilo. Daqui a 10 anos, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, tá certo? Mas daqui a 10 anos a gente pode imaginar. Mas ele vai ter que migrar para outra carreira. Tá ao mesmo tempo que a tecnologia ela deixa alguns trabalhos obsoletos, ela também cria novas oportunidades de trabalho. Por exemplo, há 5 anos atrás, quem ia falar em desenvolvedor de aplicativos para celular? Não existia isso. Mas você acha que um cara sai do banco com 50 anos de idade, com 29, 28 anos de banco e vai virar o desenvolvedor de aplicativos? Mas eu acho isso uma questão importante, que é até a questão da empregabilidade, que é o que todo mundo fala, que é a capacidade de ser, de fato, desejado pelo mercado de trabalho. Ou seja, estou há 20 anos, 30 anos numa empresa, estou saindo dessa empresa, o que o mercado está buscando hoje e o que eu preciso fazer. Então, flexibilidade, adaptabilidade para o momento todo, eu acho que faz parte, porque, como o Marcos colocou, a crise gera também oportunidades, né? Então, por exemplo, nós hoje temos um grande olhar dentro das empresas, já que estamos em crise, não podemos investir, muitas vezes estamos cortando. Mas a gente passou a olhar de fato as pessoas, ou seja, como trazer mais resultado através dessas pessoas também, como engajar melhor as pessoas, como alinhar a comunicação, como blindar o time nesse momento e ter. Então, talvez investindo no funcionário também, de certa forma. Então, acho que essa questão é muito importante dessa mudança toda do perfil de fato que as empresas estão buscando. A gente tem pesquisas que dizem que a produtividade dentro das empresas hoje de um funcionário é 18%, 20% de um americano. Ou seja, um produto que a gente faz lá em um dia, a gente demora 5 para fazer aqui. Muitas vezes isso é a baixa especialização que a gente tem de fato nos profissionais hoje. Então, as pessoas precisam começar a perceber que perfil é esse, né? Que perfil holístico, que perfil que eu preciso estar, de fato, tenho competências técnicas, mas eu preciso ter liderança, eu preciso ter comunicação, eu preciso saber vender meu peixe.
como que eu posso trabalhar também essas minhas outras competências? O mercado não vai mais buscar. Eu acredito que você tem que olhar o que você já tem de características que você consiga atender esse mercado. E o que você não tem ainda se formar. Então, como o Boturão disse, se é a pessoa que está 30 anos no banco, em razão dos aplicativos... Entrou com 20 anos de idade, acontece essa situação toda Isso. que a gente já sabe que vai acontecer. Sim, é isso que eu ia falar. A pessoa já sabe que vai acabar. Já sabe que vai Tudo acabar. bem, mas ela tem um custo, o salário a gente sabe que não é tudo isso. Tem a família, tem o filho que vai estudando, a filha, então não sei o quê. E a esposa também trabalha, também não ganha lá essas coisas. Mas é uma complicação danada. É fato. Certo? E aí chega um momento em que vão havendo os cortes, enfim, chega o dia dele. E aí? Mas quando A não foi realidade assim... do dia a dia não aponta para esse caminho que vocês estão mostrando. Mas quando não foi assim, Boturão, lá no passado existiam as telefonistas. A partir do momento que o acesso ao telefone ficou mais fácil, aquele tipo de emprego diminuiu. Quem fazia datilografia, né, tinham os profissionais disso. E naturalmente o mundo vai evoluindo, vai mudando. Claro que é um problema quando acontece essa migração. Na hora, aquela geração que está enfrentando esse momento de divisão. Mas hoje, o profissional tem que saber analisar para o próprio... Até professor se questiona se no futuro existirá a figura do professor. Com o ensino à distância, com o ensino híbrido. Hoje já se discute a necessidade de ter um professor fisicamente tomando conta de uma sala. Há países no mundo que já estão testando a aula onde o aluno aprende sozinho sem a figura do professor. E é algo que a gente acredita que vai ser para sempre. Mas talvez sim, talvez não. Então, todos os profissionais precisam avaliar a sua realidade e estudar o futuro. É um processo de futurologia realmente muito difícil, mas analisar os sinais que o mercado apresenta para a carreira dele e tentar já se precaver, não deixar descobrir só simplesmente quando muda. Acho que a dica é não remediar, né? E sim prevenir. Então, estar acompanhando as tendências do mercado, o que está mudando e investir em capacitação. Porque, de fato, conhecimento é algo que ninguém toma da gente. Então, a pergunta é, será que hoje eu percebo que eu tenho as características que o mercado busca? Se hoje acontecer uma demissão, por exemplo, o que o mercado quer de currículo? Está ok? Não está? Então, o que eu posso fazer antes? Então, a gente precisa realmente trabalhar com prevenção. Ou seja, o cara não trabalha mais sossegado de jeito nenhum, viu? Então, Edgar, olha só, eu vejo Sim. Eu vejo que esse problema tem duas vertentes aí para serem desenvolvidas. O primeiro, evidentemente, é que as pessoas têm que estar capacitadas e preparadas para as mudanças de mercado, que é isso que nós estamos discutindo aqui agora. Mas só isso a gente sabe que não é suficiente, né? Nós citamos vários setores aí que vão desaparecer, mas a gente esquece já de centenas de outros setores que desapareceram que as pessoas nem percebem. Uma vez eu fui a Campinas, conheci uma gráfica do tamanho de um quarteirão, desse quarteirão onde nós estamos aqui, que fazia só guias fiscais. Fazia as guias de recolhimento DARF, DARI, enfim, nenhuma delas existe mais. A gráfica fechou há muitos anos. Porque hoje você imprime na impressora, imprime pela internet. Então, isso é um setor que já desapareceu há muito tempo, que gerava muitos empregos, gerava muita receita, enfim, isso vem acontecendo ao longo dos anos. E aí você vai ver como os outros países que já sofreram isso há muito tempo, porque a gráfica desapareceu aqui há 10 anos, mas nos Estados Unidos, no Japão, desapareceu há 30. Então, esse pessoal fez o seguinte, são duas grandes correntes lá. Primeiro, as pessoas mudaram de emprego. Elas saíram desse mercado e foram procurar outro emprego. E segundo, as pessoas se tornaram empreendedores individuais, abriram pequenas empresas. Então, você vai ver, na Inglaterra, no Japão, na Coreia, metade da economia é movimentada pelos autônomos e por pequenas empresas. Qual é o nosso problema do Brasil hoje? O primeiro problema é você mudar de emprego. Você vê, a economia está se recuperando. Já mostra os sinais aí que o PIB cresceu no último mês. Mas o desemprego continua igual. Por que o desemprego continua igual? Porque é simples, a empresa está com medo de contratar. A empresa mandou embora, demitiu, tem o problema da confiança do que vai acontecer nos próximos meses, mas tem também a legislação trabalhista, Edgar, que é uma legislação engessada, ultrapassada, antiga. A gente não quer retirar direitos do trabalhador, mas você tem que permitir que as empresas possam ter vontade de recontratar, como aconteceu no Japão, que nós falamos agora há pouco, onde as pessoas com mais de 55, 60 anos estão sendo recontratadas porque vários setores entenderam que são os melhores funcionários para determinadas funções, que exigem responsabilidade, tranquilidade. Então, não é todo o trabalho que precisa do jovem. Tem muito trabalho que a pessoa mais velha, às vezes, é mais preparada para assumir. No Brasil, você acha que alguma empresa tem coragem de contratar uma pessoa de 60 anos? Só em ultimíssimo caso. Mas também tem que ver o seguinte, é uma legislação engessada. Esses países, o índice demográfico, né? Ou seja,
O crescimento populacional? Morre menos gente do que o Brasil está chegando lá. O Brasil está chegando lá. Não, a tendência, o Brasil, o Brasil hoje já está quase chegando na estabilidade de crescimento da economia. Não tenho certeza que mais 30, 40 anos o Brasil vai dar uma parada de crescimento. Não, vai parar. Ainda, né? Você vê, os índices de IBGE mostram que o Brasil diminuiu o seu crescimento assustadoramente. Se comparar com China, com Índia... Do Bolsa Família, né? Embora... Não, precisamos de emprego. Precisamos de Bolsa Família, precisamos de paternidade. Não, precisamos. Precisamos de emprego. Você precisa ter Bolsa Família então, lá. Primeiro você tem que... emprego cada vez mais qualificado. Mais qualificado. A qualificação é um dos elementos, Marcos. O primeiro é o seguinte, você precisa facilitar a legislação para que a empresa volte a contratar. E segundo, você precisa criar um ambiente mais saudável, mais atraente, mais simplificado para que você se torne um empreendedor individual, para que você possa ser autônomo, para que você possa ter sua própria empresa. Os números do Sebrae mostram que cada 10 empresas pequenas do Brasil que se abrem todos os dias, 9 quebram em menos de um ano de funcionamento. Por quê? O sujeito não aguenta a burocracia, ele não aguenta o imposto, ele não aguenta a dificuldade, ele não aguenta a carga tributária brasileira. Então, se você não resolver esses dois problemas, facilitar que as empresas voltem a recontratar e permitir que as pessoas, num determinado momento da sua carreira, façam a opção de desenvolver a sua própria atividade, ou autônomo, ou com uma pequena empresa, nós nunca vamos ter a readaptação desses setores. O cara deixou de ser bancário, vai morrer ou desempregado ou aposentado. O cara deixou de ser gráfico, vai morrer desempregado ou aposentado, porque ele não consegue arrumar emprego em mais lugar nenhum. Não só a profissão morre, como empresas. A Blockbuster, depois que veio a Netflix, sumiu. Então, a empresa como um todo, a estrutura como um todo, aquele tipo de serviço, o mercado já não precisava mais, com a criação de uma outra empresa. E hoje é mais imediato, como você acabou de falar. É fato. Entrou a Netflix, dali a 6 meses, todo mundo já sabe. E os CDs desapareceram, a indústria fonográfica subiu. A Xerox, o Correio... a empresa Xerox, hoje você faz com o celular. Os Correios, a tendência é desaparecer, porque não tem mais sentido. Eu conto sempre esse caso de um deputado norte-americano que tentou criar uma lei, quase que passou, na época que foi criado o e-mail, obrigando todo mundo que enviava o e-mail a depois mandar pelo correio a cópia. Para evitar o desemprego dos Correios, que lá nos Estados Unidos é considerado uma instituição, né, que tem a ver com a democracia, com a independência americana e tal. E quase aprovaram a lei. Você imagina, tem cabimento hoje? Você manda um e-mail, depois tem que mandar uma carta. Imagina o Zap, como é que faz? Na época parecia uma boa ideia, né? Então a gente percebe que a tecnologia, ela transforma tanto as coisas que até o bom senso em determinados momentos vai desaparecer. Boturão, só para encerrar esse bloco, eu queria dar mais um exemplo da necessidade do profissional se adequar aos novos tempos. Por exemplo, nos jornais, nós tínhamos a figura do laboratorista. Quer dizer, era o cara que pegava o filme do fotógrafo, revelava e ampliava. Hoje, esses profissionais, onde eles são tratadores de imagens, com softwares muito avançados, Photoshop, né, e assim por diante. Então, quer dizer, ele se adequou aos novos tempos. Sim, o revisor. E hoje até ganha muito mais do que ganhava como laboratorista. Muito bem. Tinha o revisor também, o cara que fazia a revisão dos textos, aquela coisa toda, corrigia os erros aqui e tal. Isso já acabou há muitos anos, uns 15 anos por aí, já acabou o revisor há muito tempo, todas as redações. Intervalo e a gente retoma aqui o ponto de vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão,
somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, estamos na sequência aqui do Ponto de Vista, debatendo carreiras, né, a escolha do universitário, ou daquele que pretende ser universitário, que decisão vai tomar quando deixa a adolescência, está entrando na idade adulta, ainda muito confuso, imaturo. O problema daquele que está empregado, vai perder o emprego, indiscutivelmente vai perder, já sabe que vai perder. O que ele pode fazer, já foi dito aqui também, não é? Acompanhar as mudanças, se especializar em outras coisas, procurar outros rumos sempre, enfim. Tem participações aí, Santana? Isso, Uriel Vilas Boas diz o seguinte: estamos numa fase da vida em que fazemos cursos por interesse profissional. Antes, fazemos pelo nosso dom. E para aumentar o problema, paradoxalmente, a tecnologia cada vez mais diminui o mercado de trabalho. Será que em vista disso teremos tantos aposentados no futuro? Isso que a gente estava falando aqui, né? Será que as pessoas vão conseguir se aposentar? Não sei, porque você tem que pagar por conta própria, fazer tudo por conta própria, né? Basicamente, muita gente faz isso, trabalha assim, enfim, né? Os jornalistas autônomos, né? Atuam dessa forma, né? Senão não vira. Como é que vai ser? O que você acha, Yumi? É complicado. Eu acredito que muda muito rápido. Então, eu acho que eu prefiro falar do momento presente. Eu acredito que sim, tem muitas empresas demitindo. A gente sabe o número de desempregados hoje no Brasil, mas tem empresas que estão na contramão. Essa é a novidade. Tem empresas que estão se preparando, estão focando na gestão delas interna de pessoas. Então, estão diminuindo a rotatividade dentro da empresa, estão capacitando os funcionários, investindo em treinamento, estão engajando, porque engajando traz resultado, traz mais produtividade. Então, eu acho que o momento que estamos agora é quais são as profissões que estão crescendo, aonde que eu posso me inserir, né? Como que eu posso me preparar melhor para as empresas que estão contratando. Então, eu prefiro focar no presente e dizer que, sim, há possibilidades de contratação e temos empresas, temos carreiras, por exemplo, como tecnologia de informação, agronegócio, marketing digital, contabilidade, recursos humanos. São empresas que estão na contramão da crise, estão estabilizadas ou crescendo. Eu brinco, Botudão, com esse assunto de aposentadoria, que quando chegar o meu momento, eu vou ter que pagar para poder sair, né? Porque eles mudam tanto as regras, né? E sempre está pior, que eu falo, não, vai chegar o meu momento, quando não, eu pago um carnê para você me deixar embora, por favor, estou pagando para ir embora. Porque não dá para criar expectativa. Então, a aposentadoria definitivamente não pode ser um fim. Você tem que trabalhar, tentar encontrar satisfação pessoal, profissional nessa jornada e, claro, exercer o direito que você tem de se aposentar. Até porque não é um favor que o governo te faz, você contribui. E quando eu vou falar de iniciativa pública, você contribui bastante por mês para ter o retorno da Previdência, da aposentadoria. Então, é algo que você tem que estar atento, temos que lutar, brigar pelo nosso direito, mas não parar e não buscar o desenvolvimento por causa disso. Porque senão a gente não anda e o país trava. Então, eu acho que cada vez mais o profissional ele tem que ser um solucionador de problemas. Então, onde que nesse universo de opções de carreiras de trabalho eu posso ajudar a solucionar um problema, seja da empresa, porque a empresa que tem um cara que vende, uma empresa que, né, de produtos, que tem alguém que é de fato vendedor, que traz lucro para a empresa não vai querer abrir mão. Por quê? Porque ele soluciona um problema da empresa. Então, um escritório que tem uma funcionária, uma secretária, uma atendente que soluciona o problema da empresa, não vai querer abrir mão desse profissional. Então, cada vez mais nós temos que identificar que temos que ser muito eficientes para a empresa precisar da gente e o nosso nome não ser o primeiro a uma lista de possíveis pessoas que não fazem falta em razão de um corte, de uma demanda financeira. É fácil? Não, não é. É justo, às vezes, o processo? Às vezes, não. Então, né, o ser humano não é exato. Mas eu tenho que me preparar. E aí sim, um estudo continuado. Aí sim, se preparar, sabe assim, buscar a sua construção de conhecimento sempre. Nós não precisamos do diploma. É importante? Ele ajuda? Claro. Fato. Mas se eu não tiver ainda condições financeiras de ter esse meu diploma, não posso usar isso como justificativo para não me aprimorar e não me destacar na atividade que eu escolhi para viver. Então, estudar sempre, tentar melhorar sempre, porque o mercado realmente de uma hora para outra ele muda. A Yumi falou de contabilidade, já tem um aplicativo que você paga 30, 50 reais por mês e ele faz o serviço de uma contabilidade. Não sabia. Existe e é um aplicativo que não para de crescer em razão dos valores do acesso.
quer dizer que nunca mais um contador terá profissão? Então, é o começo de uma história, mas é um alerta para quem é contador, trabalha com isso para verificar. Ou ele se adapta, ou ele vai para o universo também do digital, ou ele se especializa em problemas que um aplicativo não resolve. Então, talvez aquela contabilidade tradicional, talvez precisa repensar e ter um diferencial no seu serviço para que a pessoa que utiliza essa atividade, esse serviço, precise de você. Então, cada vez mais, eu, Marta, acredito que para ser funcionário, para trabalhar em alguma coisa, você tem que ser um solucionador de problemas. Porque assim o mercado vai sempre precisar de você. Não fosse só a crise, por exemplo, que já é braba, né, em cima da gente, nos últimos anos, ainda tem essa coisa, por exemplo, da compra pela internet. Né? Você compra tênis, compra sapato, compra camisa, compra isso, aquilo, aquilo outro, viagem, tudo bem. Uma série de lojas aí pelas ruas, o comércio, por exemplo, da cidade aqui, que é uma cidade classe média, enfim, que a gente pode definir Santos assim, né? Fechando aí, né, Ronaldo? A gente vê isso... Então, mas a gente cai naquela situação que comentamos no bloco anterior. Você tem que substituir esses setores por novos setores. Então, quando uma grande empresa desaparece, você vai ter no comércio varejista, pelo comércio eletrônico, a gente já citou vários setores aí, indústria gráfica, a indústria de discos, as livrarias talvez não desapareçam, mas vão diminuir muito. A tendência é você ou comprar o livro físico pela internet ou comprar o livro digital diretamente, já ler pelo computador, pelo tablet. Enfim, esses setores todos, nos países do primeiro mundo, o deslocamento foi feito para as pequenas empresas, para a iniciativa privada. Nem todo mundo foi absorvido pela indústria nova, mas existe também uma indústria nova, né? Fazendo smartphones, fazendo computadores novos, fazendo tecnologia. Você tem uma série de empresas que surgiram do nada. O Google é uma empresa gigante que surgiu de um buscador de informações na internet. Você buscava um site especializado e, de repente, ela se transformou numa grande empresa de tecnologia que emprega milhares de pessoas hoje. É uma grande corporação. Então, eu acho que o futuro é você ter grandes corporações, vão se manter, lógico, né? As Hyundais da vida, as Sonys da vida vão ser mantidas, mas você vai ter também uma grande carga de trabalhadores por conta própria. E aí nós vamos cair naquele problema que o Uriel levantou na pergunta que fez, que é repensar, revisar a forma como as pessoas se aposentam. Nós acostumamos aqui no Brasil, Uriel, a delegar para o Estado a nossa aposentadoria. A gente nunca se preocupou com isso. Fala, eu sou contribuinte, o dia que eu completar meu tempo, eu vou me aposentar, problema do Estado, como vai me pagar. Aí, como o brasileiro não gosta de cidadania e não gosta de política, nós deixamos que o governo decidisse como é que seria a nossa aposentadoria. E aí surgiram os lobbies de pequenos grupos, de pessoas e atividades econômicas, né, de funcionários, que com proximidade do poder criaram um lobby de poder e criaram 3, 4 tipos de privilégios diferentes. Então, a sua aposentadoria é diferente da aposentadoria dessas pessoas privilegiadas que passaram anos fazendo lobby no Congresso, no Executivo, nas suas entidades. Então, o Brasil tem hoje um bicho-papão, um espantalho de aposentadoria, uma coisa horrível, totalmente desregulada e que privilegia um pequeno grupo, sendo que o resto é que paga a conta por isso. Então, daqui para frente, nós vamos ter que programar nossa aposentadoria. Você vai ter que fazer conta, vai ter que fazer poupança, vai ter que se preparar, não pode mais depender só do governo, até porque o brasileiro deixou o governo correr nesses últimos anos do jeito que queria. Muito bem. Santana. A gente está falando muito aqui da necessidade do profissional, ele sempre se qualificar, se aperfeiçoar, ele se aperfeiçoar cada vez mais. Só que, por outro lado, as empresas no Brasil, infelizmente, não têm essa rotina, não têm essa mentalidade de também se aperfeiçoar. Sempre que as empresas elas buscam investir em tecnologia, elas buscam apenas continuar fazendo a mesma tarefa, oferecendo o mesmo serviço, fabricando o mesmo produto, apenas visando reduzir o custo e aumentar também, o lucro. E também reduzir o número de profissionais necessários para aquela atividade. E quando, na verdade, elas deveriam investir pesado em inovação, em tecnologia, para aperfeiçoar a qualidade daquele produto ou serviço que elas oferecem e, a partir daí, ampliar o seu leque de produtos. Infelizmente, no Brasil, a gente vê o caminho inverso. É apenas enxugar para aumentar a margem de lucro. Mudar esse paradigma que você gastar dinheiro com conhecimento, com estudo, com aprimoramento do funcionário, não é gasto, é investimento. Então, mudar. E realmente a empresa, ela quer sobreviver hoje. Então, às vezes,
que tem que cortar de supérfluo? Ela entende que o investimento no ser humano é supérfluo, então é gasto, então tira. E isso é um erro que vai sentir lá na frente. Porque com a mudança, e eu estava lembrando agora que eu vi recentemente, a Airbnb é a maior rede hoteleira, não tem um quarto de hotel, fisicamente. O Uber é a maior rede de transporte, não tem um carro próprio. A Netflix, maior, né, não é exportadora, mas enfim, de filmes, e não tem um filme específico. A né? Nike nunca teve uma fábrica. A Nike nunca teve uma fábrica. Então, as coisas mudam. Então, assim, a sociedade como um todo muda. Então, querer forçar ainda que aquele passado, que aquele profissional antigo seja mantido, ele vai realmente, infelizmente, se deparar com uma realidade que, às vezes, ele está sozinho no mercado. Então, precisa, sim, se profissionalizar, precisa, sim, estudar e ser um pouquinho futurólogo para tentar identificar. E né, o doutor, ele bem adiantou, às vezes o que vem acontecer aqui está com atraso. Então, verifica lá fora, nos outros países, o que já aconteceu com relação à sua atividade. Esse é um bom sinal, é um bom indicativo. Os países do primeiro mundo, o Ronaldo exemplificou aqui, são exemplos absolutamente corretos. A gente tem que realmente tomar isso como referência, não tem dúvida nenhuma. O problema é que o nível educacional desses países, dessas nações, é completamente diferente e superior ao nosso. Né? Nós temos uma legião aí de deseducados, né? Dos despreparados, analfabetos funcionais. Então, mas você tem que ter essa visão, Edgar, que de 20 anos para cá, às vezes, generou. Nós estamos procurando a qualidade em setores que talvez não tenham mais necessidade da mesma qualidade. Então, você vê alguns empregos que antigamente eram muito importantes. Posso citar um exemplo simples, o bancário. O bancário era um profissional altamente qualificado. Você ia no gerente de banco, o gerente de banco era um cara que entendia do mercado, entendia de negócio. Então, tinha poder de decisão. O que os bancos fizeram? Eles desqualificaram esse gerente, não só porque havia uma política padronizada, mas porque, na visão do banco, aquele cargo deixou de ser necessário do ponto de vista de qualificação, como era antes. Ainda é qualificado, mas é diferente do que era antes. Em compensação, você tem alguns setores, no Brasil mesmo, que estão altamente qualificados. A gente exporta a mão de obra, inclusive, que é o caso do setor de TI. O setor de TI do Brasil tem profissionais altamente qualificados, um setor que não existia há alguns anos atrás. A tecnologia de informação no Brasil é altamente avançada. A informatização bancária brasileira é exportada para o mundo inteiro. Fantástico, Eu tenho amigos que trabalharam no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil e que hoje estão na Europa, porque os caras vieram aqui buscá-los para trabalhar lá, porque não havia automação bancária na Europa nos anos 80, no começo dos anos 90, final dos anos 80. Foram levados a peso de ouro para trabalhar lá. Então existe sim um setor aqui de alta qualificação, que é esse que a gente quer formar. Não adianta mais você querer formar gente para operar aquela máquina gráfica, daquela gráfica que eu falei para vocês que faliu. A gráfica faliu, acabou. Eram os profissionais mais qualificados da época, eram os gráficos. Hoje o profissional mais qualificado é o que está em TI, que está em telecomunicações. A Telefônica, quando veio para o Brasil, teve que trazer técnicos da Espanha, porque não tinham técnicos brasileiros de telecomunicações formados. Então o Brasil, às vezes, se perde, né? É por isso que aqui a gente tem tantos cursos desnecessários, tem um exagero de cursos de algumas áreas, no caso de direito, por exemplo, né? Que não existe mais curso de direito lotado no Brasil, tem curso sobrando. Em compensação, engenharia, cada vez você tem menos. Cada vez tem menos engenheiros, o Brasil precisa mais. Então, tem umas coisas aí que você precisa acertar. Do curso de Direito foi em 2010, e aí foi identificado que o Brasil tem, à época, então hoje aumentou com certeza, mas 1.240 cursos de Direito aqui no Brasil, em 2010. O resto todo do mundo, o resto do planeta tinha 1.100. Então, só o Brasil tinha mais do que todo o planeta reunido. E esse número hoje, com certeza, é muito maior. Aqui, né, de fonte fidedigna é esse. Então, é um absurdo mesmo. Curioso que a urna eletrônica brasileira, ninguém quer, né? Ninguém importa. É curioso isso. O Santana falou, para fechar, o Santana falou uma coisa importante, essa mudança de mentalidade das empresas realmente. Eu acho que hoje elas também precisam atuar de forma preventiva e de manutenção. Como? Contratando de forma assertiva, ou seja, buscando esse perfil, esse novo perfil, buscando, identificando as competências para cada função. E como? Mantendo também, fazendo a manutenção dos funcionários que estão lá. Então, se um grande grupo foi demitido, a gente vê muitas vezes que tem um grupo receoso se vai ser o próximo. Então, as empresas precisam blindar esse time, precisam, de fato, alinhar a comunicação, trabalhar com o engajamento dessa equipe toda, fazer avaliações de desempenhos, ou seja, criar métricas para que a gente possa medir os resultados, se profissionalizar, de certa forma, e ter esse olhar realmente em pessoas, ou seja, como produzir mais com menos.
Precisei demitir, não posso investir em tecnologia no momento, não posso investir em estrutura. O que eu tenho para melhorar? As pessoas que estão lá dentro. Então, como que eu consigo trazer mais produtividade através das pessoas? As empresas preparadas estão contratando e tem essa nova visão, que é essa mudança aí no olhar. Acho que é importante. Amy, obrigado pela presença. Sucesso, até uma outra com a gente. Obrigada. Ronaldo Serápico, sempre um prazer tê-lo a bordo aqui do nosso ponto de vista, com a Marta Vergine também, sempre duas figuras inteligentes aqui à nossa disposição e a sua também. E o Marco Santana, claro, sempre conosco, acompanhando nossas redes sociais de segunda a sexta-feira. Nós estamos sempre juntos, às 13h30 você confere o programa ao vivo e se não vê ao vivo, acompanha a reprise às 20h. Obrigado, tchau.